gente! Esse é o ArchiCast número 183, meu nome é Adilson e o mundo de hoje é desafiador para a imprensa em geral. Com muitas discussões acontecendo sobre o consumo de notícias e o jornalismo em si, o mercado editorial e arquitetura não fica para trás. Numa profissão onde as imagens importam, a mudança de cenário na mídia impressa para digital trouxe muitos desafios, já que a competição pela audiência e a presença das redes sociais se tornaram o meio pelo qual as pessoas não só consomem, mas produzem conteúdo. Como se adaptar a esse novo cenário e como ser cada vez mais relevante para um público altamente criterioso e sedento por novidade. Para falar sobre o mercado editorial em arquitetura, a gente convidou profissionais da área, inaugurando também uma parceria que promete ser muito frutífera. Deixa eu apresentar primeiro o André é arquiteto pela Universidade Mackenzie e CEO da revista Habitária. Boa tarde, André, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tá aqui também a Tiana Ribeiro. A Tiana é jornalista e analista financeira. Ela é diretora editorial da revista Habitária. Boa tarde, Tiana, obrigado pela sua presença aqui também. Boa tarde, pessoal, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, sempre falando de arquitetura. Vamos lá. Tá aqui também a Daniela Bueno-Elston. A Daniela é arquiteta e urbanista pela Universidade Anhembi Morumbi. Atua na Arco Editorial desde 2017, responsável pela curadoria e edição de noticiário, mídias sociais e obras da revista Projeto. Boa tarde, Daniela. Obrigado pela sua presença também. Oi, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou ansiosa pelo nosso papo. Para conversar com essas três pessoas aqui, tô com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela presença, André, Tiana e Daniela. Vai ser muito legal e pra gente é um passo importante, que é o primeiro passo de uma parceria aí transmídia, né, que a gente vai fazendo aí parcerias com outras plataformas e vai ser uma experiência bem bacana. Ansioso para escutar um pouco da experiência de vocês e o que isso pode voltar aqui pra gente nesse canal que a gente faz aqui com tanto carinho. Isso aí. Antes da conversa, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@arquicast.com. Você também pode nos encontrar nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, temos grupo no Telegram e também canal no YouTube, não é, Adilson? Isso aí. Se você quiser fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, é só procurar a gente digitando t.me/arquicast e entrar no nosso grupo. Lá a gente fala sobre o que a gente está produzindo, coloca umas notícias de arquitetura e troca ideia com quem ouve a gente, com quem ajuda a gente a fazer conteúdo também. Isso aí. A gente costuma comentar aqui que seria legal se vocês da audiência pudessem colocar lá umas 5 estrelinhas nos agregadores de podcast, né, do Spotify principalmente, que a gente costuma, inclusive, divulgar nosso episódio com o link do Spotify. Então, se você puder dar aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, ajuda bastante a gente a alcançar outras pessoas e aumentar a nossa bolha, como diz o Rafa. Isso aí, se você usa iPhone, né, e escuta os episódios pelo iTunes, lá também tem um recurso de comentar. Então, além de dar as estrelinhas, você pode deixar um comentário lá pra gente. Faz tempo até que a gente não lê os comentários lá do iTunes, né, Adilson? É verdade. A gente promete, quando surgir comentários por lá, a gente lê e a gente vai ficar eternamente grato pelos comentários. Isso aí. Bom, se você não quiser ouvir os comentários da semana, é só pular para 7 minutos. Bom, Rafa, acabou que você não leu comentários quinzena passada porque eu estava completamente sem voz e não pude participar para te ajudar aqui, né? Isso aí, ia ficar uma coisa meio estranha, né? Eu falando comigo mesmo. Então a gente vai ler hoje aqui, ó. Eu vou ler o e-mail da Gabi Rodrigues. Ela escreveu assim: boa tarde, gente. Primeiramente, queria dar os parabéns ao trabalho que vocês realizam com o podcast. Conheço há pouco tempo, mas estou maratonando. Gostaria de fazer uma sugestão de tema. Pelo que vi e ouvi até agora, vocês já abordaram algumas vezes a questão do planejamento urbano, mas gostaria que pudessem se aprofundar um pouco mais, falar das questões práticas com as quais nós, arquitetos urbanistas, nos deparamos. Como arquitetos, precisamos obedecer os índices urbanísticos e, ao mesmo tempo, atender às necessidades e vontades do cliente, muitas vezes incorporadores em busca de construir o máximo possível para obter lucro.
Por outro lado, como urbanistas e muitas vezes trabalhando do lado de lá, ou seja, em prefeituras ou consultorias, que precisamos ir contra essas forças do mercado para construir cidades mais sustentáveis em termos de infraestrutura, equipamentos urbanos, acessibilidade, mobilidade. Bom, não sei se me fiz entender, podemos inclusive continuar essa conversa. Trabalho justamente com consultoria, elaborando plano de diretores e planos de mobilidade urbana em cidades aqui de Minas, e é um assunto que me interessa muito, não só profissionalmente, mas também como ciclista. Achei que ela fala não, pessoalmente, né? Profissionalmente você vai como ciclista, moradora de cidade do interior e cidadã. Parabéns mais uma vez e desculpe o textão, um abraço para todos. Obrigado, Gabi. E aí, Adilson? Então, eu respondi aqui a Gabi, a gente já tem alguns episódios que falam um pouco do planejamento, né? E eventualmente a gente fala sobre planejamento em outros temas que surgem aqui, né? A gente dá o nosso pitaco de opinião. Mas, olha, para falar de planejamento, a gente poderia até ter um podcast só de planejamento urbano, que o assunto é vasto. Mas é legal a gente saber que vocês gostam desse assunto, porque a gente tem nossa pós-graduação em urbanismo, né, Rafa? E pra gente é ótimo. Isso aí, a gente gravou já alguns episódios, né? Eu tô me lembrando agora sobre planejamento, gravamos um sobre déficit e lucro, falamos um sobre direito à cidade, vários tocam o assunto, mas nunca numa série especial, né? E também tem aí alguns podcasts que falam só disso, né? Tô me lembrando do Caos Planejado, que fala muito de economia e planejamento urbano, e eu acho que pra gente que também mereceria uma série, né? Como a gente tá fazendo a série de habitação, a série de mobilidade. O que você acha, Dilson? A gente pode pensar no assunto, né? A gente tá aqui falando e pensando ao mesmo tempo. A gente tá com 2 séries, que é de mobilidade e habitação. E, eventualmente, a gente vai falar de planejamento urbano, com certeza. Mas quem sabe a gente monta uma série, né, Rafa? Isso aí, sem contar que a gente tem a série de livros clássicos, a série de entrevistas, a série de cinema. Só falta a 5ª série. Não, a 5ª série tá sempre presente aqui. Você tá sempre na nuvem, como a gente costuma dizer. Muito bom. Então vamos lá, Rafa, vamos deixar essa galera ouvir o episódio de hoje? Vamos sim. Então é isso. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e bom cast. Bom cast. Para começar a conversa entre a gente aqui, a gente podia falar dessa mudança que a gente teve de alguns anos, né? Que foi a maneira de consumir e de produzir também conteúdo no mercado editorial. E aí, falando especificamente de arquitetura também. Agora, como é que aconteceu isso com vocês? Eu acho que o André e a Tiana podem falar um pouco da Habitare e a Daniela depois da revista Projeto. A gente veio de uma revista impressa, né? Por muitos anos no interior de São Paulo. O mercado foi mudando e a gente foi acompanhando ele. Eu acho que a Tiana pode até falar um pouco mais sobre esse processo, que ela está desde o início na revista impressa. Sim, nós começamos imprimindo em 2003, aqui no mercado de Sorocaba, ou seja, uma cidade de 600 mil habitantes, mas com bom conteúdo, bons arquitetos produzindo casas maravilhosas. Só que, com o passar do tempo, a gente foi percebendo de fato que o conteúdo ele não podia mais ficar preso a uma folha de papel. Então, por volta de 2012, nós criamos o site, ainda no conteúdo cross-mídia, ou seja, tudo que ia para a revista impressa era o mesmo que ia para a revista digital, e assim foi até por volta de 2015, 2016, quando o mercado editorial ele foi modificando completamente o seu formato, né? Já não dava mais realmente para ficar só no papel, e ele tem que ser mais dinâmico, exigindo vídeos, exigindo uma interação muito maior. Eu admiro ainda quem está imprimindo, porque de fato foi ficando cada vez mais difícil, a gráfica cada vez mais cara, e principalmente o nosso anunciante ele ia percebendo que ele tinha mais retorno no conteúdo digital do que no conteúdo impresso. Então ele foi migrando naturalmente para o digital, ao ponto de a gente chegar à conclusão de que era melhor focar só no digital. Modificamos o site, fizemos algumas alterações, passamos a investir mais nas redes sociais também, que eu acho que foi o que aconteceu com a Daniela, né, Daniela? Daniela ainda consegue fazer as impressas. Eu admiro e dou parabéns. Muito obrigada. Antes de mais nada, é um desafio. A revista Projeto, na verdade, tem 45 anos de história. Além desses anos, ainda tem mais um pouco antes, que foi a circulação como um periódico. E depois, assumindo o formato de circulação como revista, a gente viu muita mudança nesses anos, e eu ainda, né, sendo muito jovem,
consegui acompanhar um pouco dessa migração. Então, assim, era muito perceptível esse caminho sem volta, né? Que foi o que a Tiana, inclusive, comentou. E a gente observando as demais revistas impressas, né? A gente viu que se não tomasse uma atitude, a gente iria para o mesmo caminho, que seria único e exclusivo para o digital. Acho que também faz parte do histórico da revista de sempre ter um trabalho conjunto com os arquitetos. Então, para essa migração, nós ouvimos muitos arquitetos, trabalhamos junto com eles, fazendo pesquisas, e foi aí que a gente confirmou aquilo que já se desconfiava, que a gente tinha que manter o impresso além do digital. E aí, nesse período todo, nós encontramos uma fórmula para não abdicar do impresso em um modelo que a gente entendeu que seria possível. Legal, assim, um pouquinho do ArchiCast, né? A gente acha que a gente é meio que um pouco um resultado dessas mudanças que aconteceram no mundo digital, né? É uma plataforma de podcast para conversar sobre arquitetura, é meio que resultado disso. Eu sou bem saudosista, assim, do ponto de vista da revista, assim, eu tenho uma memória afetiva muito forte com a revista Projeto. Fui assinante, não sou mais, infelizmente, mas ainda não fiz a digital, tem que fazer. Quando eu comecei a cursar arquitetura em 98, assim, eu me lembro, assim, que 98 é pré-rede social. Então a gente ficava ansioso para chegar à próxima edição e ter contato com as novidades, com aquilo que estava sendo feito e também com as entrevistas, né, que também vinham, não era só a publicação das arquiteturas, mas tinha séries especiais. A época que a Projeto fez parcerias com, por exemplo, os prêmios de arquitetura, né, então foi um movimento assim que o digital meio que inverteu a lógica, né, das coisas, mas eu acho que também deve ter trazido de alguma forma alguma vantagem. Então como é que vocês fazem esse balanço assim, pré e pós, assim, revolução digital? Eu acredito que, assim, as vantagens, né, da parte digital, a distribuição, a tiragem da revista era algo que limitava o acesso das pessoas, principalmente pra gente que era algo mais local, mais interior. A gente sempre mandou pra todo o Brasil, em alguns pontos, era algo mais local e limitado. Com a internet, hoje a gente não tem mais isso, né? A gente pode atingir o Brasil inteiro, até fora do Brasil, ter leitores, pessoas de fora do Brasil que entram em contato. Então, eu acho que essa é a principal vantagem. O que a gente achou interessante, logo que a gente começou com a digital, mesmo tendo a impressa, é que a gente passou a receber sugestões de pauta de projetos internacionais de várias partes do mundo, da Rússia, França, Portugal a gente recebe muito, Alemanha. E aí a gente vê mesmo, né, que hoje a informação ela pertence às pessoas, a qualquer lugar do mundo, a qualquer lugar. E aí isso nos deu asas para nos reinventar, reformar o site, aumentar a sua abrangência. É muito prazeroso isso, ver que estamos no ar, literalmente. Embora tenha aquilo que o Rafa falou, né, a saudade do impresso. Como a Dani falou também, eu era jovem também na época da revista impressa e não tem como, né, eu ainda sinto uma saudade, que era muito legal ter a revista impressa, mas o mercado mudou e a gente tá seguindo. Se chegar em casa, né, desembalar a revista, né, abrir, tem toda uma coisa que hoje é vendido como uma experiência, né, se tornou algo de luxo e tal, e era uma coisa pra gente, né, corriqueira. Eu acredito, assim, muito nisso que o André e que a Tiana falaram. A difusão de um conteúdo se torna mais abrangente. No caso deles, por exemplo, que era mais regional, se tornou mundial. Isso tanto do ponto de vista do leitor, então de atingir o público leitor, quanto nós mesmos no ponto de vista da editoria, então de receber as pautas, né? Assim, pela revista a gente ainda, né, permanece com esse impresso, a gente claramente, né, não mais no mesmo volume ou na periodicidade, mas a gente é defensor desse impresso, até quando for possível, somos fervorosos nisso. Agora, isso tudo é muito vantajoso, mas de uma forma, um contraponto, né, mostrando talvez uma desvantagem, é que a gente se torna mais alerta para quando se pensa no digital, para não cair num conteúdo raso. Então, tomar um cuidado mesmo, para que o digital, por essa difusão que ele tem, não pecar nessa produção rasa, né, sem profundidade. E também tem uma outra coisa, que é a questão da perenidade, né? O impresso não tem como, ele foi impresso, então, do ponto de vista físico mesmo, material, ele se torna mais perene. O site, de repente, pode sair do ar, um conteúdo pode se perder. Então, são contrapontos que a gente observa.
E isso também, Daniela, quando você vê uma imagem impressa, você tem algo na sua mão, você fixa, o cérebro fixa melhor. Na internet, a gente roda tudo muito rápido, nós fomos tomados por uma ansiedade que você está vendo, estou no Instagram, eu estou rodando aquilo rápido, eu não estou fixando aquela imagem. No papel, enquanto você vê, você está lendo o texto ao lado, aquilo vai fixando. É mesmo, e do ponto de vista do nicho de arquitetura e urbanismo, eu posso dizer porque eu também sou arquiteta e urbanista, né? A gente tem muito apego com esse físico, né? Para nós é super importante, até desde a faculdade a gente tem esse dia a dia do pegar, do desenhar, isso muda tudo. Inclusive essa parte do físico, comparando com a arquitetura mesmo, acho que a maioria dos arquitetos, quando recebe uma planta, gosta de imprimir ela, né? Até hoje. Então a gente recebe uma planta de um projeto, de alguma coisa, acho que ver um PDF da planta é uma coisa, quando você imprime ela, você consegue rabiscar nela, então o físico ainda é relevante pra gente mesmo. Você imaginar que a gente como professor sempre pena e pede pro aluno imprimir o que ele tá fazendo, né, ou desenhar, tem muito a ver também com a percepção que a gente tem quando a gente pega numa coisa, né, apesar do desenho ser algo abstrato, né, você manusear ou lidar com aquilo visualmente, né, com uma folha de papel, parece que fica mais tangível, né. É essa preocupação, Daniela, que a Projeto tem também com o impresso? No sentido de que isso é uma experiência diferente para o usuário? É um dos pontos que a gente sempre observou, porque por mais que seja uma revista de consumo geral, então, digamos, a pessoa que não é profissional da arquitetura, do urbanismo e de áreas afins, a maior parte do público é o especializado, então é arquiteto, é estudante de arquitetura, então a gente entende, né, como eu mencionei, todo esse nosso processo de migração para o digital foi acompanhado dessa pesquisa, então de ouvir o arquiteto, que é o nosso maior público hoje em dia. Então, a gente entendeu que isso era fundamental pela maioria do público que a gente tem hoje. Como última curiosidade, a tiragem da Projeto, ela é de quantas revistas por mês? É difícil dizer, porque mudou muito, né? Eu, por exemplo, o que era mensal antes disso, eu entrei já na parte que já era bimestral, então isso mudou muito. Hoje em dia a gente tem um anuário, que é uma publicação que circula todo março, e edições especiais. Então, assim, não tem muito um número fixo. Pergunta que eu queria fazer também tem um pouco a ver com essa produção online, né? A gente cada vez mais está enfurnado nas tais das bolhas. A gente sempre fala, né? Quando a gente fala de internet, a gente fala de bolha, não tem jeito. E a internet meio que funciona assim hoje em dia, né? Por conta de várias coisas, né? Principalmente do algoritmo e tal, que te indica cada vez mais aquele conteúdo nichado. Como é que é gerenciar isso? Criação desse tipo de conteúdo mais nichado, e como é que é tentar trazer uma audiência nova ou um pouco gerenciar esse conteúdo que está nas redes, que eu imagino que seja um pouco diferente, não completamente diferente, mas eu imagino que a estratégia, né, de publicação online seja um pouco diferente da impressa. Então, a estratégia de publicação online, a gente tem que seguir principalmente as ferramentas do SEO, né? De otimização dos mecanismos de busca, usando as palavras-chave. No nosso caso, a maioria, eles chegam por assessoria de imprensa, já vem um material pronto, com texto, imagens, é só o tratamento da imagem, revisar o texto, incluir essas palavras-chave, equalizar essas palavras e beleza. E existem os casos que os arquitetos nos buscam para que nós façamos esse material. Então, nós temos fotógrafos parceiros, temos jornalistas parceiros que produzem o material e aí já produzem exatamente na linguagem que ele tem que ser feita, porque é um público diferente mesmo. O leitor, como eu disse, o eleitor digital, ele tem um raciocínio muito mais rápido. Ele vai ficar fixo naquele texto se ele prender a atenção. E é questão de segundos. Então, isso tem que ter um chamariz, tem que ter uma imagem bonita, muito bem tratada, uma chamada que lhe chame a atenção e lhe cause curiosidade para ler o texto, tá? Não que isso não aconteça no impresso. Isso para o impresso também é válido.
válido, claro, mas o impresso, como a gente já disse antes, ele está com o conteúdo na mão, ele está com um processo mais lento. O digital, ele é mais rápido. Então eu tenho que prender a atenção logo no início. Ele tem que bater o olho e aquilo tem que causar curiosidade para ele abrir e ler aquela matéria. Então, para complementar, eu acho que é isso mesmo, que assim, a forma de escrever de uma revista impressa e do digital, né? Porque no digital é o que a Tiana estava falando, a pessoa tá com pressa, não sei o que, ela quer uma informação rápida. Quem tem uma revista impressa na mão, na maioria dos casos, tá com tempo, tá lá relaxando, tá lendo, não tá só atrás de uma coisa rápida que viu na internet. Para atingir um público maior e trazer mais pessoas pro nosso site, tem essa forma de escrever mais direta, como a Tiana estava falando, que eu acho que essa é uma das grandes diferenças mesmo do impresso pro digital. Com vocês da Projeto é parecido, Daniela? No nosso caso, assim, segue-se mais ou menos isso que o André e que a Tiana comentaram. Por mais que a gente tente agregar esse público em geral, de uma certa forma é um conteúdo especializado no assunto arquitetura e urbanismo. Então, mesmo que seja o público geral, a atração, assim, vai ser por esse assunto. Talvez o que a gente entende que seja o mais importante é ter uma relevância, assim, orgânica, né? Então, que de alguma forma seja diferenciada dos demais, mesmo que tratando, né, dos mesmos assuntos, mas no caso, por exemplo, das redes sociais, a gente entende que são parte da documentação, mas não necessariamente a principal. Eu queria pegar o gancho do que você tinha falado lá atrás, Daniela, sobre a questão da profundidade das matérias e tal, e um pouquinho daquilo que a Tiana falou, das ferramentas, né, que se tem para buscar essa relevância orgânica, né, com as estratégias de SEO e tal, que a gente já viu aí recentemente no universo de conteúdo, né, empresas que fazem isso, né, quase como robôs, né, Ctrl+C, Ctrl+V de textos, e você vê aquela infinidade de informações sobre um determinado assunto que é meio que repetido em vários lugares para ganhar organicidade. De fato você perde, vamos dizer assim, essa profundidade. Isso que você falou, né, que então, na verdade, as redes sociais elas servem como complemento das matérias, mas isso também cria um desafio para as matérias em si, porque elas precisam ter algo mais do que, né, uma compilação de informações como aí grandes empresas fazem para conseguir gerar organicidade e tudo mais. Como é que é o dia a dia mesmo, assim, de fazer a matéria, assim, no contato com os fotógrafos, com os jornalistas ou com os arquitetos? Como é que isso acontece aí, tanto na Projeto como na Habitare? Aqui na Projeto a gente recebe essas sugestões, então seja por assessorias de imprensa ou então a nossa própria busca, às vezes sapeando nas próprias redes sociais dos próprios escritórios que também passaram por esse processo de entender a relevância da rede social para se mostrar, né, como uma vitrine, né, do próprio trabalho. Nós mesmos vendo essas redes sociais, a gente identifica alguma obra, algum projeto que está por vir, e aí entra em contato com esses escritórios. Uma parte que é interessante de mencionar é que a Projeto é, historicamente, uma revista especializada na documentação da arquitetura nacional. Porém, de uns tempos para cá, nós enxergamos a rede social como uma plataforma aliada, né, a essa divulgação, e ali é tratado de uma forma diferente também a própria curadoria. Então, o que a gente, por exemplo, não conseguiria dar vazão no nosso portal por própria demanda, né? Seja tempo, seja prazo para produzir um conteúdo, a gente consegue abrir as portas também e publicar nas nossas redes. E aí, sendo tanto nacional como internacional. E isso é muito, muito interessante de ver o retorno, porque são muitos estudantes de arquitetura ou os próprios profissionais que depois dão esse feedback para nós. Ah, sei lá, estava vendo um projeto da China que foi muito interessante para minha própria referência de projeto em fachada, sabe? Então, a gente entende tudo isso como complementar. Sim, é o conteúdo transmídia, né? Que a gente tem que trabalhar com todos, cada um da sua forma. Por exemplo, o Pinterest, ele é basicamente imagem. E a gente percebe que é o maior banco de imagens que tem para arquitetura. É referências mesmo. Em segundo lugar, eu considero o Instagram. Então, são duas ferramentas que nós trabalhamos bastante. No Pinterest, por exemplo, nós temos por volta de 10 milhões de visualizações
mensais. E muita gente, não apenas arquitetos, mas leitores mesmos, eles correspondem, entram em contato com a gente. O que é legal é isso. Às vezes eles fazem algumas perguntas, de onde é essa porta, qual é a cor usada nessa parede, de matérias publicadas de 10 anos atrás. E é muito gostoso isso, porque a gente passa isso para o arquiteto, passa para o fornecedor e fala, olha, ainda estão vendo. Como a Daniela falou, voltando ao início da sua pergunta, nós recebemos por volta de 200 e-mails por dia. 200 e-mails por dia, com sugestão de pauta e tudo mais. Exato. Mas nem todos estão relacionados à arquitetura. Dá vontade de publicar tudo, porque vem muita coisa boa. Porém, nós temos que nos manter fixos no nosso nicho, porque se eu diversificar, eu perco a confiança do meu leitor, porque ele abre a Habitare para ver a arquitetura. Então, passa por esse processo de curadoria. Feita essa curadoria, escolher o projeto que está de acordo com a linhagem da Habitare e providenciar. Primeiro, a inserção dele no site, que é um tipo de linguagem, como a gente já falou agora há pouco, um texto mais resumido que vai para o Instagram, mas o Instagram ele é um chamariz para que vá ao site, porque indo ao site ele vai ter mais informações, e as imagens deles vão para o Pinterest, e o Pinterest também direciona para o site. E agora, começando com podcasts e mais algumas coisas, é o conteúdo transmídia. Eu fico até imaginando, muita coisa vocês não devem publicar porque vocês têm justamente uma linha editorial. A empresa ela é criada por conta de uma linha editorial específica ou ela pode mudar essa linha editorial ao longo dos anos? Para a Habitare, ela manteve essa linha editorial ou já teve mudança nisso? Você diz a linha editorial no sentido do segmento da arquitetura? Pode ser do segmento, pode ser do tipo de matéria que sai, enfim, qualquer tipo de linha que vocês imaginam, entendeu? A gente mantém desde o início. Começamos falando de arquitetura, nós temos inclusive a pauta de gastronomia, que é relacionado à arquitetura. Nós temos pautas de turismo, mas não o turismo simplesmente de viagem, mostrando a arquitetura dos hotéis. Quando era impressa, era um compromisso. Dos hotéis e dos lugares, né? Exato, a arquitetura inicialmente do hotel e depois a arquitetura do lugar. Então, por isso que eu falo, não é simplesmente falar de turismo, vai lá, tem um barzinho legal. Não, a gente quer mostrar o que tem para oferecer de arquitetura naquele lugar. Também paisagismo, falamos bastante de paisagismo. Então, essas pautas já são fixas, né? Pré-definidas. Então, desde o início, essas pautas fizeram parte. Quando da revista impressa, ainda tínhamos o segmento de eventos. Por quê? Porque o arquiteto gosta. O fornecedor também gosta. Então, vamos supor, qualquer cliente, ele fez um coquetel. Ele quer mostrar o que ele fez, ele quer mostrar quem frequentou, quem eram os arquitetos que estavam presentes. Só que a revista, aquela informação ia chegar para o leitor um mês depois. Hoje é tudo muito instantâneo, então hoje é só Instagram mesmo. Então esse segmento ele não entra no site, ele fica só no Instagram. Com o projeto também, essa linha editorial se manteve ou houve uma adaptação? E eu imagino que vocês devem ter pensado nisso justamente por conta dessa migração também para o digital, né? Assim, a gente pode dizer que historicamente a nossa missão é registrar a arquitetura relevante brasileira. E é uma coisa assim que ela parece muito ampla, mas não é restritivo. Então, digamos que temos 10 casas muito interessantes, são muito relevantes, mas se elas forem, enfim, trabalham, sei lá, a mesma solução estrutural, a mesma solução de arquitetura, a gente não vai publicar as 10. Então, é um pouco restritivo não publicar, digamos, mais do mesmo. Nessa parte também da curadoria, que é interessante a gente comentar, é que a gente busca publicar obras com, não sei, assim, no máximo 2 anos de conclusão para manter aquele time, né, da inauguração daquela obra. E isso é bom por conta dessa restrição que a gente coloca, um limite, né, temporal, mas às vezes também é ruim. Então, por exemplo, a gente já teve momento de baixa produção na arquitetura no Brasil, e a gente tinha problema para completar, digamos assim, a nossa sessão editorial de obras.
Eu me lembro que teve uma edição especial, que teve um texto falando um pouco da história da revista Projeto. Depois você me corrija se eu estiver errado. Não sei se foi escrito pelo Fernando Lara, mas que mostrou um pouco a trajetória e como que a revista foi, né, desenhando a sua linha editorial ao longo do tempo. E teve uma época que entrou questão corporativa com uma relevância, né, que não tinha antes. Estou falando da época ainda impressa, né, que eu consumia mais. Apesar de ser um nicho, existe uma variação de demanda desse público-alvo, vamos dizer assim. Então, quando a Tiana fala assim, da interface de arquitetura com gastronomia, aqui no Cast a gente faz, por exemplo, interfaces com cinema, com literatura. Então, você aos poucos vai conseguindo especializar esse público, né? E é um público que é muito exigente. Então, assim, o nosso público é bem exigente. Então, assim, o que vocês levam, assim, como um mantra sobre a questão da qualidade daquilo que vocês estão fazendo, pensando nesse público que é exigente, que consome a informação, não de forma passiva, né? Nosso público, por exemplo, não é lá a pessoa que tá afim de reformar e tal, e quer só ver algumas imagens, né? O público que tá afim de ler uma matéria ou se aprofundar numa determinada questão, normalmente são da área, né? Então, qual o mantra que vocês levam, assim, para cumprir essa exigência aí do público? Por se tratar de um conteúdo que a gente reconhece que existe uma exigência do nosso público, né? Que é um público especializado. Mesmo a gente fazendo, assim, sobreposições, por exemplo, da arquitetura com gastronomia, com turismo, com outros campos correlatos, assim, o nosso público é muito interessado por uma informação fiel e tudo mais, né? Você até citou aí que o público não necessariamente a gente escolhe, mas a gente sabe mais ou menos qual o público que está nos rodeando aqui pra gente falar a mesma língua que eles e tal. E pra isso, acredito que vocês tenham alguma estratégia, assim, tanto pra escolha das pautas, ou para o timing de publicação em relação a determinado projeto. Vocês têm isso como uma diretriz, assim, editorial? Assim, a exigência do público? Então, eu acredito que a revista Projeto até tenha mais que a gente, né, essa parte, porque assim, a gente publica bastante projeto, bastante arquitetura, só que bastante interiores também, né, design e tal. Então, muitas vezes, a gente tem bastante acesso também de consumidor final, e não só do arquiteto, da parte mais técnica. Então, até porque o nosso Pinterest, né, que é o nosso maior acesso, como a Tiana disse anteriormente, são pessoas consumidoras final mesmo, que entram mais em contato, perguntando detalhes, da onde é essa porta, de onde é esse imóvel, onde eu consigo. Então, a parte mais técnica, a gente já tem um contato pelo Instagram e tal, mas o Pinterest, como é mais a imagem, é o consumidor final mesmo. Agora, diferente da Projeto, acredito que a Dani pode falar melhor, que eles publicam algo mais técnico, né? Vamos dizer, o público é mais abrangente, porque acaba pegando o consumidor final, porque, né, tem a questão dos interiores também, que é uma demanda importante, que as pessoas buscam muito em rede social. É isso mesmo, então a gente leva inspiração tanto para o arquiteto quanto para o consumidor final. Acho que a Projeto, como já tem muitos anos de mercado e tudo mais, ela busca algo mais técnico, né? Acho que a Dani concorda. Com certeza. É histórico, né, esse processo, como vocês mesmos disseram. Então, o nosso público é um público que é especializado. Então, a maioria dele é arquiteto, é urbanista, é estudante de arquitetura e urbanismo. Publicar para esse contingente de leitor é trazer aquilo que tem de melhor. Mesmo que, vamos supor, não seja uma grande obra no sentido de metros quadrados, mas de uma solução interessante, de um processo de projeto que envolveu, enfim, partes importantes, seja público, seja privado, sabe? É entender isso, assim, tanto demonstrar aquilo que é novo. Então, como eu disse, a gente tenta trabalhar nesse recorte de, no máximo, 2 anos de conclusão de uma obra, mas, sobretudo, trazer essa informação de qualidade, essa informação apurada, com fotos, com desenhos técnicos. O desenho técnico é muito importante, tanto é que a gente inclui os desenhos técnicos nas próprias publicações, por exemplo, de redes sociais, que seria o conteúdo mais sintético possível. Então, seja na revista impressa, seja na nossa revista digital, seja nas redes sociais, para nós é de suma importância que isso tudo seja muito bem apurado. Eu, como arquiteto e consumidor também da revista Projeto, vejo muita diferença mesmo nos desenhos técnicos, né? Às vezes, com fotos, você não consegue entender a solução que o arquiteto teve para aquele projeto. Para finalizar, então, isso é o que difere um pouco da Habitat e da Projeto, porque a Projeto busca grandes obras, grandes projetos, não de metros quadrados, como a Dani já falou, mas de relevância na arquitetura
arquitetura mesmo. A gente publica projetos de apartamentos, projetos de casas, não que sejam menos importantes, mas são, como que eu posso dizer, nichos diferentes, né? Sim, feitos para outro público, né? Eu acho que o legal disso é bacana, a gente perceber que tem duas editorias aí preocupadas com públicos diferentes, e isso meio que rebate mesmo aquilo que vocês produzem. E aí, o relato nosso aqui do Arquicast, o Adilson pode até complementar, a gente também tem uma audiência que é especializada, que são estudantes, arquitetos e tal, mas a gente sempre tem a vontade de pisar um pouco fora para um público que não necessariamente é interessado por arquitetura e urbanismo, mas se interessa por outras coisas, e que a gente possa criar alguns canais para que eles cheguem aqui e conheçam um pouco mais sobre a nossa área e tal. Eu acho que esse é o tal desafio de furar essas bolhas e tal, né? E não só furar a bolha, mas a gente entende também que mesmo aquele cara que às vezes escuta a gente semanalmente ou acompanha a gente sempre, né? Às vezes ele não quer escutar um episódio que a gente falou de uma questão mais técnica ou mais acadêmica, mas a gente não evita nenhum tipo de conversa aqui. E é interessante saber que quando a gente vê que há uma publicação um pouco mais abrangente, né? Esse público aumenta. E a gente, curiosamente, fica surpreso positivamente de que existe um público para isso e que ele tá afim também de ouvir outras coisas. Agora, a gente falou um pouco do presente, né, de como a gente faz essas reportagens, essas linhas editoriais, como elas funcionam. Como é que vocês entendem o presente, assim, de qual a situação das editorias e tudo mais? E como é que vocês veem o futuro dessas publicações? Vocês veem uma tendência mais pro digital? Ou isso pode mudar a qualquer momento por conta da mudança de algoritmo, por exemplo? Qual a opinião de vocês? Pode ser uma opinião pessoal, tá? De como essas coisas vão mudar ou têm mudado ultimamente. Olha, o digital, ele está em plena e veloz expansão e não para, cada dia uma novidade, né? Então, não dá para dormir no ponto. Eu acredito que o futuro, ele exija mais vídeos e movimento. Tanto o vídeo quanto o podcast, que é o que vocês estão fazendo. É fantástica essa ideia de vocês, porque a gente vai separando assim. Bom, a revista impressa, eu tenho papel, é uma delícia, eu tenho saudades de folhear a revista. O vídeo, ele é o movimento, é a ação mesmo, né? Você conseguir mostrar o trabalho, o arquiteto apresentando o seu trabalho, a casa, o apartamento, o que quer que seja, então ele já traz o movimento. E o áudio é fantástico também, porque às vezes hoje, tudo que você faz sempre com uma segunda coisa, você está digitando um texto, mas você está ouvindo uma outra coisa, você está ouvindo música, você está dirigindo, você está ouvindo alguma coisa. Então vocês pegam, o podcast, ele pega aquele nicho que não necessariamente está parado, atento a alguma coisa, ele está em movimento. Eu vejo que os podcasts, eles estão crescendo absurdamente, com muita qualidade. Vocês estão de parabéns por essa iniciativa e continuem mesmo. Acho que o futuro é esse mesmo, é o movimento. Você até comentou sobre algoritmo, essa palavra até medo, né? Porque tem hora que muda para melhor, tem hora que muda para pior, né? Nas redes sociais, tem hora que eles estão te ajudando, tem horas que eles estão tirando tudo. Então eu não sei como é que vai ser o futuro disso, mas eu espero que cada vez melhore. Sobre a revista impressa, eu acredito que ela tenha caído por um tempo. Quando surgiu o digital, ela deu uma caída, só que ela tá voltando aos poucos, eu acredito. Eu acho que tem um pouco relacionado ao podcast mesmo, é algo que aconteceu com o rádio, né? As pessoas ouviam muita coisa no rádio, tanto é que tinha novela de rádio e tudo mais. Isso sumiu por um tempo quando surgiu a televisão, mas hoje em dia tá voltando, de uma outra forma, claro, mas acho que a revista impressa, ela vai voltar de alguma forma. Não sei se é exatamente como era antes, mas o impresso, o físico, vai ter a sua relevância de novo, como já foi antes. Mas é lógico que o digital a gente sempre tem que acompanhar as mudanças, as redes sociais que vêm, a gente tem que estar junto. Essa parte do vídeo que a Tiana falou, que está super em alta. Então a gente tem que sempre se adequar, por isso que a gente está buscando também cada vez novos caminhos, novos canais de divulgação. Então, é muito interessante isso que a Tiana e o André falaram, porque a gente entende, por exemplo, né, com as redes sociais, que foi também o que a gente já comentou, questão de velocidade de consumo de conteúdo. Mas, acho que ainda acima disso, tá a variedade do consumo de conteúdo. Então, seja na rede social, por imagem, né, o estático e o em movimento, o vídeo, seja a leitura de um texto, tanto no impresso como no digital, enfim, seja no podcast. Então, tudo isso é muito complementar e é o que a gente entende como uma adaptação do nosso estilo de vida. Então, é tentar levar a comunicação acertada aos diferentes momentos do nosso dia a dia.
é muito interessante. E uma das coisas também que a gente sempre fala é que a revista acompanhou o surgimento e o término, por exemplo, de várias revistas, né? Falando do especializado revista, né? E hoje em dia, o grande advento é a rede social. Então, a gente sempre vai prezar por isso, pela relevância e pela profundidade. E a gente acredita que esse futuro, ele está conosco, né? Então, cada um entendendo um pouco e conversando e vendo o que se espera, tentando produzir, né, o que se espera. Nessa parte também que vocês comentaram sobre o algoritmo, a gente entende que essa produção de conteúdo é que ela, enfim, não seja dependente dessa Big Tech, né? Então, que a gente não tente ficar desvendando um algoritmo. Então, entendendo que esse futuro ele seja uma difusão multimeios, tendo tudo isso como aliado. Não, legal essa visão, porque é uma coisa que a gente vê muito, assim, né, os produtores de conteúdo se adequando às redes sociais que vão surgindo, as que estão mais no hype do que as outras, né, as dancinhas e tal. A gente já viu uma série de memes aí, nossa, estudei 20 anos de projeto agora pra ficar fazendo dancinha pra conseguir cliente, né, a gente já viu. Tudo tem menos um pouco isso, né? dessa questão, né? O nosso programa nasceu já dessa questão digital, né? Ele já é um produto que já nasce do digital, a gente não tem essa historicidade do impresso e tal, mas a gente tem um pouco da memória do rádio, né? Então o podcast acaba sendo, né, um rádio aí, versão X.0 aí, que a gente não sabe qual é, das pessoas que têm vontade de escutar conversas e diálogos, o que, de fato, as redes sociais transformaram as experiências digitais em experiências muito instantâneas, né? É aquela tela que você vai passando rápido, é o feed horizontal, é o feed vertical, e a conversa, como essa que a gente está tendo aqui, a gente consegue alcançar de fato as pessoas que estão querendo voltar um pouquinho para um consumo mais conservador de conteúdo, né? E na medida que a gente vai conseguindo em cada uma das plataformas, né, fazer bem essas parcerias, como a gente vai começar agora com vocês, a gente vai dando a possibilidade para a nossa audiência, para o nosso ouvinte entender os caminhos da curadoria que a gente vai fazendo, né? Então, falando um pouquinho do desafio que nós temos aqui, o Adilson também pode completar, né? A gente fica sempre entre o limite de falar para aquela nossa base, né, como a gente fala, e ao mesmo tempo com uma vontade de expandir, mas sem expandir seguindo, né, as modas dos algoritmos e tal, mas expandir com uma consciência de conteúdo, de qualidade mesmo. Na questão do YouTube também, que a gente já faz alguma coisa lá, e agora com essa parceria com vocês, com as questões das matérias e tal, a gente possa ir ampliando aos poucos aí a forma de comunicação com a nossa audiência. O Rafa falou uma coisa de se adaptar ao tal da dancinha, e tem um professor que faz uma coisa meio ridiculariza essa ideia, que ele pega e fala sobre coisas de português, regras de português, fazendo a dancinha boboca só pra chamar atenção literalmente pra um conteúdo. Tem isso, e tem também a coisa do que o André falou, né, do medo da gente ficar refém das próprias plataformas, né. Eu tenho o Instagram, e outro dia foi reclamado a forma que o Instagram tava compartilhando agora os seus feeds, muito parecido com o TikTok, que a tela fica cheia, e é toda aquela informação de foto que você tinha, ela é completamente minimizada. E aí o Instagram voltou com um feed antigo e tal, e foi até uma brincadeira que eu fiz de comemoração, porque se você for pensar, a gente fica muito refém dessas empresas, e o podcast, da forma como a gente faz, de distribuir nas plataformas, a gente tem a tendência de ser menos dependente. Mas, por exemplo, quem faz vídeos pro YouTube é completamente dependente da plataforma, e isso é um receio que eu acho que todo produtor de conteúdo tem hoje em dia. Então, cada um agora vai botando o seu ovo em cada cestos diferentes, né? Então, escolhe a Twitch, ou escolhe outras plataformas para produzir conteúdo, e até mesmo, a gente, por exemplo, tem um site, né, como a própria Bitare tem, apesar de ter as publicações lá no Pinterest, então a gente tem essa preocupação do nosso conteúdo ser produzido pela gente e distribuído pela gente também de alguma maneira, né? É claro que as plataformas vão ajudar a espalhar esse conteúdo, e elas são fundamentais para alguns veículos também, mas é sempre um pé atrás que a gente tem quanto a isso, mas o que é importante, eu acho que é produzir e alcançar o maior público possível, assim, se as ferramentas ajudarem nisso, ótimo. Agora a gente tem que saber também que não pode ficar completamente refém disso. É, exatamente isso. O nosso foco é produzir um conteúdo legal, levar informação para os nossos leitores através do nosso site. E aí as redes sociais existem, elas agregam, mas é assim, a gente usa elas justamente para alcançar um público maior, como você falou. Mas a gente tem a nossa própria plataforma, que é onde a gente divulga o nosso conteúdo. As redes sociais só ajudam e trazem mais leitores.
E é só para explicar para a audiência também que esse é um primeiro episódio de uma parceria que a gente vai fazer com a Habitare até o final do ano, da gente produzir um episódio por mês falando de assuntos aqui em comum com a Habitare, e a Habitare vai ajudar a gente também a fazer esse conteúdo. E se vocês quiserem mandar também pauta pra gente, fiquem à vontade também, né, André? É isso aí. A gente vai também fazer algumas matérias relacionadas ao conteúdo que a gente tá falando aqui. Então todo episódio que sair no ArchiCast com a Habitare vai ter também nossa matéria, para quem gosta de ler também, né? Isso aí, exatamente. Boa. E aí, então, vocês podem mandar sugestão tanto pra Habitare quanto pra gente, né? Então, fazer um crossover aí dos públicos. Bom, antes da gente finalizar o episódio de hoje, a gente vai pra rodada de dicas que a gente faz aqui tradicionalmente. Vou chamar a Tiana, que é a nossa primeira convidada aqui. Tiana, você tá com a sua dica? Tem tanta coisa boa para falar de arquitetura, mas eu vou sugerir uma coisa que acaba sendo acessível para todo mundo, que são as casas mais extraordinárias do mundo. Uma série que tem na Netflix, a cada dia eles mostram um lugar diferente, feita por um arquiteto, né, Pierce Taylor, e também tem a atriz Caroline Quentin. Eles viajam o mundo vendo cada país uma casa diferente, conversam com o arquiteto, conversam com o morador. É gostosa, é dinâmica, e eu adoro essa série. Acho que eu já assisti a todos os episódios. Fica a dica. As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, Netflix. Legal, inclusive, Tiana, a gente fez uns episódios comentando a primeira e a segunda temporada, o que a gente achou das casas aqui. Olha só. Muito legal. Bom, André, tá com essa dica aí? Vou indicar um livro, pessoal, chama Outliers. O autor ele fala sobre vida das pessoas e casos de sucessos para mostrar que ninguém dá sorte, entre aspas, né? Nada se faz sozinho. Para ter sucesso é um conjunto de habilidades e tudo mais, que eles chamam no livro de Horas de Voo. E é bem legal o livro. Muito bom. Daniela, você tá com essa dica? Pensei em trazer uma dica, assim, a revista ela tem essa cara de publicar a arquitetura de pessoas já muito reconhecidas e tudo mais, mas a gente também se engaja sempre em buscar, não vou dizer novos talentos, porque eu acho que fica muito superficial, mas de ir atrás da nova geração que tem feito bons trabalhos e relevantes trabalhos. Então, é na verdade uma publicação muito fresquinha, ela foi lançada agora em julho, do Marcelo Macedo. Ele é arquiteto do Estúdio MEM, Estúdio MEMM, e chama Últimos Escritos e o Infinito da Arquitetura. E tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui. Ele defende que se a gente cair num desinteresse pela produção escrita, a arquitetura ela também vai cair, digamos, numa repetição de padrões, né? Padrões visuais. Ele vem, assim, defendendo essa urgência da escrita, né? Registrando a arquitetura e como que essa escrita ela vai colaborar na evolução da produção arquitetônica. Então, é muito, muito legal. Não tem spoiler, porque eu ainda estou lendo, mas eu recomendo. Muito bom. Rafa, tá com a sua dica? Tô sim. Duas dicas, na verdade, que surgiu. A Daniela acabou não falando, mas uma das dicas é a assinatura mensal da revista Projeto, né, digital. Com certeza. Né, que é R$ 2,99 por mês. E aí é uma curiosidade, tá, Daniela? Vocês estão digitalizando todo o acervo anterior? Isso tá em processo? Como é que é? Só pra... Isso. Hoje em dia a gente tem retroalimentação do nosso portal por conteúdos novos, né? Então, semanais, e também a digitalização do acervo de 45 anos da revista. Então, isso está em processo há 2 anos já, porque esse portal foi ao ar em abril de 2020, no grande ápice da pandemia, inclusive. Isso tudo está disponível para o leitor a R$ 2,99 mensais. Então, não tem por que não assinar. Legal, a gente vai deixar o link lá. E minha outra dica é, aproveitando o comentário da dica da Tiana, né? E o Adilson falou aí que a gente gravou, então vou dar a dica para quem tá aqui nos ouvindo e ainda não escutou. O episódio 46 e o episódio 67 do ArchiCast falam das séries. Então são episódios muito engraçados, porque a gente deu opiniões pessoais sobre as obras. Foram 2 episódios bem legais que eu me lembro. Então são essas minhas 2 dicas. Muito bom. Bom, minha dica vai ser um filme que eu vi, acho que eu vi anteontem esse filme, que é uma das coisas que eu tô fazendo, que é pegar uns filmes um pouco mais antigos pra assistir, aqueles filmes do tipo que você não deve deixar de ver. E eu vi um filme que chama Quiz Show, A Verdade dos Bastidores. A direção do Robert Redford, ele fala sobre um programa, como diz o nome, um programa de quiz, de perguntas e respostas que existia nos Estados Unidos, e de que ele fala sobre que o programa dava as respostas pra quem participava,
grava, e tem um cara que vai investigar quem tava fazendo o programa e tal. Não é um super filme, mas é um filme bem interessante, assim, bem bacana. Tem o Ralph Fiennes, que fez o Voldemort no Harry Potter, enfim. Tem umas figuras legais, assim. Tem o John Turturro, que é um excelente ator. Vale a pena ver. Chama Quiz Show Verdade nos Bastidores. Tá disponível no Star Plus. Bom, pra gente encerrar aqui então, deixa eu agradecer a Tiana e ao André. Tiana, obrigada pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. Eu adorei o papo, foi muito legal mesmo. Passou tão rápido que a gente nem viu a hora, né? Foi ótimo. Obrigada e volto quantas vezes você me chamar. Beleza, muito obrigado. André, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes também com a Tiana. Eu que agradeço e vou voltar, né? E mais uma dica, então, também seguir a Revista Habitat, né? Acompanhar nosso conteúdo, que a gente publica lá todos os dias uma matéria nova, um projeto, um apartamento, uma casa. Tem sempre coisa legal aparecendo lá. Muito bom. Daniela, obrigada pela sua presença aqui também. Volte mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigada, adorei o convite. E com certeza a gente está sempre à disposição e vou aproveitar também para deixar o convite a vocês para nos seguirem, assinarem também o portal da revista. Estamos às ordens. Muito obrigada. A gente agradece. Rafa, mais um episódio. Mais um. Obrigado, Daniela, pela presença. Obrigado, André e Tiana, por esse primeiro passo da parceria aqui do Aquicast com a revista Habitare. Espero que a gente possa fazer um conteúdo bem legal e cada vez mais entregar para o nosso público um conteúdo cada vez mais com a melhor qualidade. Obrigado aí pela presença de vocês. Isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.